O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre Mauro, Reverendo Padre Mário, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade na casa da Mãe de Deus, Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, nós estamos acompanhando como primeira leitura, nestes dias, até sexta-feira nós teremos, trechos retirados do livro do profeta Oséias, cujo nome significa a salvação vem do Senhor. Mas antes de prosseguirmos, nós queremos também acolher os irmãos que nos acompanham pela rede Nazaré de televisão, pela rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica. Então sintam-se todos acolhidos aqui na casa da Mãe de Misericórdia. E o profeta Oséias, ele vai recordar ao povo de Israel que a salvação vem dele e não dos ídolos. Infelizmente, ainda hoje, mesmo entre o novo Israel, isto é, a igreja, porque a igreja é o novo Israel, mas não é um outro Israel, é o Israel que brotou do resto fiel, aquele resto fiel que acolheu Jesus como Messias. Maria Santíssima, São José, São Santana, São Joaquim, São Zacarias e Santa Isabel, São João Batista, São Pedro. Então estes que acolheram Jesus, estes israelitas que acolheram Jesus e o reconheceram como seu Senhor e Messias, como Cristo e Salvador, como Filho de Deus. Mas nós sabemos que a fruta não cai longe do pé, e que a nossa tendência é repetir os erros dos pais. É isso mesmo. Então nós temos que estar atentos para não incorrermos no erro do antigo Israel, que foi correr atrás dos ídolos. E algumas pessoas acham que ídolo é uma imagem, é um quadro. Não. Há uma distinção bem clara, viu, na Sagrada Escritura, de imagens de uso idolátrico e de imagens de uso sagrado, veneráveis.
E existem ídolos, meus irmãos e minhas irmãs, que não são feitos de pedra e nem de pau, mas muitos acorrem a eles. E na verdade são 3 ídolos: o ídolo do poder, o ídolo do possuir e o ídolo do prazer. Isso mesmo. E infelizmente muitos cristãos também têm o coração dividido, como nós ouvimos na profecia de Oséias. Corações divididos. Querem acender uma vela no altar de Deus e outra no altar dos Baals, dos Moloques, dos Marduques, dos Zeus. São corações divididos e correm atrás destes 3 ídolos que nós elencamos, viu? O poder, o possuir e o prazer. Os 3 P's da perdição. E há até aqueles que pegam a Sagrada Escritura, põe debaixo do braço, sai com Jesus na língua, na boca, mas no coração estão cultivando um desses 3 ídolos, ou até mesmo os 3 ao mesmo tempo. Por isso que Jesus vai dizer: essa gente me louva com os lábios, mas não com o coração. Então nós temos que fazer uma pergunta. Cada um de nós tem que fazer uma pergunta para si mesmo. E eu? Será que o meu coração está dividido? Será que o meu coração não é ocupado só por Jesus? Será que o meu coração também eu estou erguendo nele o ídolo do poder, o ídolo do prazer, o ídolo do possuir? Será que eu estou prestando culto a estes ídolos? Cada um faça o seu exame de consciência. Se você é cristão e tem algum desses ídolos no seu coração, você tem que derrubá-los, quebrá-los, porque os ídolos devoram os seus adoradores. E não é isso que nós estamos vendo no nosso país? Quantos cristãos que assumiram cargos públicos ou assumiram a direção de grandes empresas privadas e abandonaram o Evangelho, os mandamentos, abandonaram a igreja? Se não abandonaram de direito e de fato, mantém uma vida dupla, uma vida espiritual dupla, e fico correndo, não é? Para seitas, fico correndo atrás de feitiçarias, de esoterismos, de horóscopos. Olha aí. Porque Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores. Ou servirás a mim, ou servirás aos ídolos. E hoje nós vemos que a idolatria está muito grande, não é? Quantos e quantos se entregando ao ídolo do prazer, seja por uma sexualidade desenfreada, desembestada, pervertida. Pervertida, baseada apenas no princípio, o princípio egoísta. Eu tenho que ter prazer, não importa o quanto eu faço o outro sofrer, o quanto eu faço o outro ser objeto, o quanto eu degrado a dignidade do outro. E aqueles que se atiram com avidez às drogas, que abusam do álcool, do cigarro, que abusam com estes,
com estas matérias que deveriam ser usadas para o bem, usando essas matérias para o mal. Está vendo? Quantos não têm morrido por causa desses vícios? Apenas para sentir o quê? O barato. O barato. E queimando os seus cérebros. E olhe como o mundo é contraditório. Combate o cigarro, mas quer liberar a maconha. Minha gente, qualquer pessoa que já teve uma tratativa com um usuário de maconha, percebe logo de cara, que o seu cérebro está comprometido, já foi afetado, já foi queimado. O fumo, o tabaco queima os pulmões, mas a maconha queima o cérebro. Está vendo a contradição? Mas por que mesmo? Para ter prazer. Tudo pelo prazer. Mesmo que seja a autodestruição sua e de sua família. E o ídolo do poder, não é? Capazes das maiores tramóias, dos maiores desvios, não respeitam a memória de seus pais, de seus avós, de seus bisavós, famílias com 200, 300 anos de prestígio na sociedade, e o sujeito, a sujeita joga na lama o nome da família. Por quê? O egoísmo supremo. Mas o Senhor também desperta aqueles que querem servi-lo com o coração indiviso, e isso nos consola e nos alegra. E vemos isso na figura de São Bento. São Bento, que nasceu numa família nobre da Roma antiga, da Roma já cristianizada. Olha que maravilha. Depois de um longo esforço da igreja, o império finalmente estava se convertendo a Cristo. E ele, jovem de uma família nobilíssima, patrício, poderia facilmente ascender aos altos cargos públicos. Um homem de cultura, um jovem bem formado. E ele resolve abrir mão de tudo isso, que em si é legítimo. Veja, uma ambição sadia, já está dizendo, ambição sadia, não é? Uma ambição sadia tem freio moral e ético. A ganância não tem freio moral e ético. Tudo que a gente gostaria de ter num filho, não é? Um filho bem educado, um filho sem vícios e um filho com um futuro maravilhoso. E ele resolve abrir mão de tudo isso, desse sucesso pessoal que ele teria, para abraçar a vida monástica. Ele abre mão de tudo e vai viver uma vida de pobreza, obediência e castidade. E vai insuflar com seu exemplo muitos jovens, muitos rapazes e moças. E ainda hoje, São Bento, por acudir ao chamado de Cristo, por dar o seu coração de modo integral, por não se deixar iludir pelos ídolos do poder, do possuir, do prazer, e por nos ensinar o esforço da santidade, ainda hoje, a sua vida e a sua obra ainda impressionam e estimulam rapazes e moças a abraçar a causa do Evangelho e a ser enviados por Cristo, como Ele enviou os 12 apóstolos, como nós vimos no Evangelho de hoje. Eles também tiveram que abrir mão dos seus projetos pessoais para abraçar o projeto do Evangelho. Vocês viram que Jesus está fazendo aqui uma espécie de estágio com eles, não é? Primeiro, nesse episódio do Evangelho, ele vai mandar só para os israelitas.
Depois da ressurreição, ele vai mandar para todos os povos da terra. Então eles fizeram um estágiozinho. Hoje também o Senhor nos chama a duas coisas. Primeiro, olhar para o nosso coração e ver quem é que está no meu coração. É Jesus ou são os ídolos do poder, do possuir e do prazer? E fazer uma opção, ou Jesus ou eles, porque os dois não dá. Fazendo a opção por Cristo, nos lançarmos a missão de evangelizar todo o mundo, para que os corações só tenham lugar para Jesus Cristo, Filho de Maria de Nazaré, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.